Olá, meu caro leitor ouvinte, olá, minha cara leitor ouvinte. Estamos começando mais um episódio do Encontro Literário, seu podcast quinzenal sobre literatura. Eu sou o Ale Flávio e, como de costume, meus parceiros no Crime e Castigo, bosta de piada, o Fabrício Gomes Opa! e o Samir Dalek. Oi, gente. Já estamos a postos para o papo da semana. Mas antes, eu queria lembrar você que está ouvindo que os detalhes desse e dos outros episódios, links para os livros que a gente vai citar, para o nosso Twitter, para discussões que a gente tenha, por exemplo, um link de um texto na internet que a gente tem usado como base, meio de contato, seção de comentários, tudo isso vai estar lá disponível em encontroliterário.com. Acho que é legal lembrar também que, além de estar disponível em todas as plataformas de podcast, você também pode ouvir direto no site. Então tem gente que tem um pouco de dificuldade ou que não gosta de ficar fazendo esquema de assinatura do Spotify, do Google Podcast, da Apple, essas coisas todas. Dá para entrar direto no site e ouvir direto lá, tanto pelo celular ou como pelo computador. Dá uma passadinha lá e divulga para seus amigos, pros seus parentes, para todo mundo que você quiser, e ajuda a gente a atingir mais pessoas por aí. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles, plebeu. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. He was Gollum, as dark as darkness, except for two big, round, pale eyes. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade, tu da juba socialista, e tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles. Pois é, quinto episódio, senhoras e senhores. Quem diria? Mas já? Quem diria, hein? Quem diria? Começou como uma alternativa pelo encontro que a gente estava adiando há uns 5 anos já, né? Verdade. E virou um podcast aí que tá no quinto episódio. No finalzinho a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Eu tô feliz pra cacete. Mas o papo de hoje não é esse por enquanto. O papo de hoje é sobre a adaptação de obras literárias para as telas, né? Sejam elas do cinema, das TVs, aparelhos de streaming, jogos e etc. A perguntinha, a provocação sugerida aqui pelos nossos amigos, nós três, o livro é sempre melhor? Né? É um pecado mesmo achar uma adaptação para o cinema melhor que o livro original? Ou a tela tem o poder de melhorar alguma obra mediana e torná-la incrível? Né? E eu queria tentar propor um formato diferente hoje. A gente sempre escolhe, né? A gente sempre, parece que a gente tem 6 anos de podcast, mas enfim. Desses últimos episódios, a gente sempre escolheu alguns títulos para falar sobre, né? O que eu pensei pra gente hoje é fazer alguma coisa mais boteco do Zé, lá da Fundação, né? Fazer uma coisa mais mesa de bar. Então, em vez de a gente escolher a adaptação específica, né? Tipo, eu, Ale, vou falar sobre o Morro dos Ventos Vivantes. O que vocês acham da gente fazer uma coisa mais aberta, assim? A gente dar as nossas impressões sobre as adaptações como um todo, e aí, se for necessário, tipo, se a gente achar que vale a pena, a gente vai individualizando aqui, individualizando ali. Vocês acham que rola? Audacioso. Boa. Porque aí a gente vai começar com a pergunta capciosa que eu vou botar na conta do Samir como talvez o idealizador dessa pergunta. E aí quem de vocês dois quiser responder primeiro. Os livros são sempre melhores que as adaptações? O que vocês acham? Pô, já vou falar, já que colocaram na minha conta. Eu vou falar que não tenho resposta, mas a gente, não sei quanto a vocês dois, porque a gente deve ter pensado em alguns livros e algumas adaptações. Mas quero falar para vocês que quando eu pensava, sempre o livro era melhor do que a adaptação. Assim, né? Muito raro assim, ver ou eu lembrar de alguma adaptação e falar assim, não, essa adaptação é melhor do que o livro em si, né? Eu penso que é porque a mídia original, o autor pensou aquela história para aquela mídia, né? E aí quando ele pensa para aquela mídia, ele vai pensar com aquelas especificidades que são próprias daquela mídia. E quando você transpõe, né, você está adaptando para uma outra mídia, a pessoa tem que ser muito cautelosa. Não dá para simplesmente você pegar exatamente tudo que está escrito ali e colocar numa outra mídia, porque cada mídia tem a sua história, tem o seu ritmo, né? Eu acho que a gente comentou dessas adaptações que tem um ritmo diferente elas, né? O ritmo escrito é bem diferente, né?
Principalmente se você pegar a literatura, dá para você ficar viajando no raciocínio do personagem durante algum momento, enfim. E na obra adaptada, principalmente para as telas, é difícil às vezes você ficar viajando muito na cabeça do personagem, né? Mas em compensação, na adaptação, você às vezes vai lá, o narrador tenta descrever como é tal coisa, como é tal ambiente, como é tal casa, tal. E na adaptação, dependendo de como a pessoa que está filmando, enfim, que está adaptando, ela consegue captar e até melhorar a maneira como o narrador descreveu, né? Mas, enfim, nessa tentativa de pensar se é melhor ou se é pior, eu confesso para vocês que eu só cheguei à conclusão que uma adaptação das que eu estava logo de cara pensando é melhor, talvez até bem melhor do que o livro, né? Que é o Código da Vinci. Eu cheguei a ler o livro e cheguei a ler e vi o filme. E eu lembro que quando eu li o livro, acho que o filme estava para sair já, né? Aí eu lembro que eu li o livro despretensiosamente e aí eu até comentei com um amigo meu, eu falei, nossa, parece um roteiro de um filme. Porque a maneira que o livro ele é escrito, ele dá a entender que vai ser um filme, né? E quando eu vi o filme, eu falei, o filme é muito melhor do que o livro, né? Então, mas assim, o resto, tudo que eu pensei, eu falei assim, nossa, o livro é melhor. Não sei vocês aí, não sei o Fabrício aí que ele pensa, né? Olha, eu não vou fugir muito dessa sua média também não, Samir, porque eu acho assim, adaptar um livro para qualquer tela, você pode arrumar para a cabeça, para ser sincero, né? Se pensando por um lado, você vai ter aí um enredo já pronto, de repente algum tipo de diálogo, um traço de algum personagem ali já delineado e tal. Por outro lado, você também fica sem uma referência daquela coisa da criação, né? Você pode criar alguma coisa, mas aí quem lê o livro, quando assistir o filme, por exemplo, vai lá falar, pô, mas peraí, no filme o cara não faz isso. Pô, no livro o cara não age dessa forma. Sei lá, você coloca vou dar um exemplo aqui já também, para ficar mais fácil a gente poder citar. Quando a gente fala da Torre Negra lá, por exemplo, né, que a gente leu aí e tudo mais. Eu não vi o filme, eu vi o trailer e tal, vi bastante coisa. Mas tem personagens do livro, por exemplo, que você não imagina. As ilustrações originais, por exemplo, do livro, são distintas dos personagens, né? As características físicas deles são distintas da que estão no filme. Então você já fica meio... Eu, pelo menos, como eu já falei outras vezes, eu tenho esse costume de imaginar o personagem na cabeça, e é a minha cabeça que idealiza. Quando você tem uma ilustração no livro, você já meio que, né, vai vendo daquela forma. Se você vê o personagem desenhado ali, você imagina ele daquela forma. Quando chega na tela, você vê um ator que não tem nada a ver com aquela ilustração, já dá uma quebrada. Então, assim, a coisa pode ter é uma faca de dois gumes. Você pode ter uma galera que vai adorar uma adaptação e vai colocar o filme lá pra cima antes até dele estrear, como também você tem a galera que vai ficar tipo, muito reticente, vai botar pra baixo, vai te afundar, vai dar zero, vai dar aquele Rotten Tomatoes, enfim, e aí já fica tudo bagunçado. Tem gente que se dedica a escrever muito roteiro, né, diretamente pra tela, né, pra um filme, pra uma série e tal, e aí, dependendo do sucesso que é feito, até se torna um livro, né. O Stephen King, por exemplo, também, de novo, da Torre Negra aí, mas ele tem um trabalho chamado Rose Red, que você me indicou na época da fundação e é uma história bem legal, né? É um negócio legal, é bem a cara dele, né? Aquele suspense, aquela coisa meio sobrenatural, não sei o que, papapá. Ele escreveu para ser realmente uma série televisiva, em 2001, acho que foi. E foi lançado dessa forma lá, então ele escreveu para ser uma série televisiva, ponto. Né? Uma série determinada de capítulos. E aí, no Brasil já veio como um filme de quase 3 horas, né? Nossa, eu lembro que na época eram 2 DVDs, porque era muito grande. Então era, nossa, 2 DVDs, né, meu? Tá, mas o negócio se mantém ali, é legal. Depois ia ser lançado em livro. Eu não sei nem se saiu, pra ser sincero, em livro. Mas, assim, foi escrito já para ser uma minissérie. Quando você cria dessa forma, para você trazer pro livro, você tem quase que a obrigação de manter, porque você vai ter que mostrar quase que o roteiro, quase que
enfim, né? Não tem como você criar muito mais no livro uma vez que você criou depois. O contrário você já pode fazer, dá uma liberdade maior, né, para o cinema, por exemplo, você criar coisas. E fora a facilidade, né? Se você pega um autor que é extremamente descritivo e o cara vai falar sobre, eu entrei no quarto das paredes azuis que tinha uma cama desarrumada no fundo e aí aquele, sei lá, abajur cor de carne, né? Você vai falar... o cara vai levar ali, de repente, sei lá, 3 páginas para descrever, em 1 segundo no filme tá feito, né? O cara bota lá o abajur cor de carne, a cama desarrumada no canto, o cara entrando no quarto de parede azul, em 1 segundo o cara entrou no quarto e já viu tudo aquelas 3 páginas. Então também tem essa facilidade, né? Algumas coisas que vocês falaram aí que eu acho que são muito importantes e interessantes da gente falar mais mal, não, brincadeira, explorar mais, que é o lance do ritmo. É uma coisa que eu tinha anotado aqui num papel para falar, né, para mencionar, porque é bem o que o Samir falou, o ritmo do cinema é outro, e não só isso, os compromissos do cinema são outros, né? Quando você adapta um filme para o modelo hollywoodiano, a menos que você seja, sei lá, um diretor mais independente, uma coisa assim, você precisa cumprir algumas agendas hollywoodianas, né? Então, você tem a coisa do romance, que em geral precisa ter romance em filme, porque senão, enfim, eu tô generalizando, né, como eu sempre faço, mas não vai pra frente e assim por diante. O ritmo, pra mim, acho que é o principal, e aí amarrando nessa última coisa que você falou, Fabrício, do lance da cena, porra, você pega um livro tipo os do Stephen King, que, sabe, perde um tempo no bom sentido pra detalhar uma cena, um cenário, um sentimento, né? Tipo, o cara, ele detalhando como aquela pessoa tá se sentindo naquele momento. Mesmo, olha o Bingo, o Tolkien, quando leva 3 horas pra falar sobre um determinado lugar, tá na tela, cara, abre, né? Quer dizer, abre a tela lá e tá lá. Né? Você Tá não feito, precisa... né? Exato. Então, essas coisas eu acho que são super legais da gente deixar, assim, aqui à mão pra gente ficar voltando. E tem uma outra coisa que você falou na época, você falou hoje de novo, mas você falou uns 2 episódios atrás, você, Fabrício, uns 2 episódios atrás, quando a gente tava falando Torre Negra, que é aquela coisa da expectativa, né? Quando você já lê o livro e vai pro filme, você falou Torre Negra, puta, você criou ali na tua cabeça uma série de coisas que quando você vai pro filme você fala, puta, mas não foi assim que eu pensei. Como assim a ilustração do livro, né? Não foi assim que eu pensei, não é assim que funciona. Então, às vezes, a gente bate num filme porque ele não é tão bom, porque ele não é bom pra gente. Né? Ele não atingiu a nossa expectativa em relação àquilo. E às vezes não é bom mesmo. Né? A gente vai falar sobre isso. É interessante o lance do Código da Vinci, ô Samir. Eu não li nada do Dan Brown, eu não gosto. Eu lembro de ter lido algumas páginas no trem, na época da faculdade ainda, de outra pessoa. Assim, eu estava em pé e pesquei o livro de alguém. Eu não, sei lá, não gostei, não fiquei com vontade de ler, mas eu vi, acho que são 2, né? Filmes, o Código da Vinci e o Anjos e Demônios, né? Anjos e Demônios. E os filmes são legais, como entretenimento, né? São filmes bons e tal. Então, acho que tem isso também. Quer dizer, você consegue pegar um livro que eu a ler, me pegando de exemplo, talvez eu não fosse ler ou não fosse até gostar, e eu acabo vendo o filme, né? Então também tem o outro lado, que é você transformar uma história que não seria um apelo para eu ler, numa coisa que eu vou lá, sento e passo 1h30, 2 horas assistindo. Sobre Stephen King, especificamente, cara, eu acho que ele talvez é um dos caras mais adaptados e eu posso estar inventando uma métrica aqui, não sei, se alguém estiver ouvindo depois quiser me xingar, fica à vontade, mas eu acho que ele é um dos caras mais adaptados nesse modelo, né, do livro para o cinema. O caso principal é as adaptações dos livros que ele escreve para série de TV, filme, minissérie e assim por diante. Cara, assim, da ponta da minha cabeça eu consigo lembrar de Iluminado, o Rose Red, que no caso foi escrito para TV, então a gente deixa ele um pouco de lado, o Outsider, que foi seriado agora da HBO, que aliás é bom pra cacete, o It, que mais? O Apanhador de Sonhos. Vai sair um outro agora, acho que na HBO também, que é meio distópico, ou distópico aí de novo, que agora eu esqueci o nome, que é um livro que ele escreveu nos anos 80, eu acho, e tem a ver com Zona pandemia Morta. e tudo mais. Qual que é? Zona Morta. Acho que é esse mesmo.
Cara, então assim, ele tem muita coisa adaptada. E é muito engraçado porque, cara, é o Stephen King, normalmente ele participa de roteiro, normalmente ele tá envolvido na produção, e você conhece muito mais que eu. Dá pra falar que tem coisa boa e ruim também, né? Dá tranquilo. Não é garantia de puta, do Stephen King ele tem, né, ele tá envolvido, vai ser bom. Cara, os filmes, os últimos hits que saíram, né, as duas partes, Uhum. eu gostei, eu sinceramente gostei. Mas eu li muita coisa ruim sobre, da galera que acompanha mais tempo, comparando o livro com os filmes, né? Então, cara, é uma discussão tão pessoal. Eu tava até falando com a Bru aqui antes da gente gravar, que, de novo, volta no que você falou do Torre Negra e para qualquer outro filme. Se você já leu o livro, você vai, não tem jeito, você vai com uma expectativa pro filme. E vice-versa. Você viu o filme, você vai ler o livro depois, você vem com uma expectativa do filme. É um negócio muito, muito complexo, assim, até. Eu acho complicado, assim, no caso do Stephen King, eu acho, vou falar aqui uma coisa que eu já ouvi, né, numa entrevista de um produtor, que eu não lembro quem era também agora, falando sobre um filme que ele estava fazendo que era do Stephen King, né, uma obra dele. E o King, ele, quando pode, né, quando é permitido e tudo mais, ele gosta de participar desse processo mesmo, de estar no set de filmagem, de ir lá ver como é que tá, ver as coisas acontecerem e tal, porque ele dá muitos pitacos, ele dá umas lembradas, fala pra pessoa, fala, tenta fazer assim, você que é o fulano, pô, ele tem um traço mais assim, tá, tudo isso, dizem que ele dá essa força ali, só que ele também dá uma liberdade um pouco grande pro diretor. E ele entende que a questão do ator também é diferente do autor, né? Então ele permite muita coisa. Por exemplo, se a gente você citou aí o Iluminado. O Iluminado é um filme, é um livro que é extremamente pesado, é um filme é um livro violento até um pouco assim e tal. E o filme não foge muito disso. Ele tem muita coisa ali de loucura e tal. Só que, por exemplo, é um exemplo de obras que são quase que distintas. O Iluminado tem uma base, o livro, né? Tem uma base muito semelhante, né? No caso ao filme, né, o livro veio antes, então é inverso, né? O filme tem uma base muito semelhante à do livro, só que assim tem muitas passagens diferentes. Até o final, inclusive, é diferente. Do livro é um, do filme é outro. Se você pega, por exemplo, não vou falar aqui o final, né? Porque né, vai que alguém aí não leu o livro, não viu o filme e tal, veja, leia, porque os dois são ótimos. Se você está ouvindo esse podcast e ainda não viu o filme ou leu o Iluminado, eu não sei o que você está fazendo aqui. Me desculpa a minha sinceridade. Não, brincadeira. Pelo amor de Deus, vai ver. Vai ver ou vai ler, porque, é legal. Meu Deus do céu. Por exemplo, uma cena que é marcante do filme, né? Daquela questão de quando agora esqueci o nome do molequinho lá, o filho dele tá andando com o Danny, tá andando com o Velotrol lá pelo hotel lá e tal, tudo, e ele encontra as gêmeas. Meu, aquilo ali, por exemplo, no livro, não existe. No livro, quando ele passa pelo local ali onde teve, né, o assassinato e tal, ele só vê uma mancha de sangue. Tipo, morreu alguém aqui. Ele não vê as meninas, como a gente tem no filme, por exemplo. O final muda completamente, então eu não vou falar aqui para não entrar aí na coisa. Aquela cena clássica que tem do Machado na porta, que ele mete a cara, puta, aquilo é a capa do filme, né, tal. No livro também é um pouco diferente ali e tal. Essa cena no filme fica muito marcada pela cara do Jack Nicholson entrando na porta, assim, né? Sim. E a esposa dele, a Wendy, lá, louca, né, doida, gritando lá do outro lado e tal. No filme, acontece isso, e isso é a marca da cena. No caso do livro, não. A passagem ela é muito mais violenta, né? O Jack, ele chega com um taco de cricket, a mulher dá uma facada nas costas dele, tipo, é um negócio muito louco, assim, é muito além do que tá lá, né? E a cena das gêmeas que você falou agora é uma cena icônica do cinema, né? Total. É interessante, eu não li o livro, então eu não sabia disso, por exemplo. E aí eu acho que tem uma outra camada que a gente pode discutir mais pra frente, se a gente tiver tempo, que é também quem que vai adaptar, quer dizer, quem que vai dirigir, né? O Iluminado que dirigiu foi o Kubrick. Então, talvez por isso também o próprio King tenha dado uma liberdade. Falou, não, faz aí, né, mano? Né? E imagina a briga imagina a briga de ego que era, né? Que era o Kubrick, Nossa, sim. o Jack Nicholson, né? Tipo, né? Falando assim, pô, meu personagem é assim. O Kubrick de outro lado, e sei lá, o Stephen King tentando chegar e falar, mas eu escrevi assim, né? Imagina que loucura que ia ser, né?
Não, e tem umas entrevistas com a atriz que faz a esposa do O Jack? Jack. Deixa eu só pegar aqui o nome dela para fazer isso direitinho, né? Que ela fala que a gravação do Iluminado foi muito tensa, né? Ela foi, além de ter sido longa pra cacete, né? O Kubrick é o Kubrick, ele era Shelley Duvall. Ele era muito exigente, né? Tem uma entrevista, eu vou procurar, se eu achar eu boto o link no site. É uma entrevista muito boa com ela. A cena eu acho que foi essa cena do quarto ou a cena do bastão, aquela cena que ela fica balançando o bastão para tentar pegar o Jack. Cara, acho que eles fizeram tipo 80 tomadas, é um número absurdo, assim. Então tem isso também, quer dizer, o livro é bom, mas se dá isso na mão de um diretor que é excepcional, cara, dificilmente vai ficar ruim. Ele pode ficar diferente, mas ele não vai ficar ruim. Vai né? ter um outro estilo, talvez, uma outra forma, mas vai ficar bom ao estilo dele, né? Com certeza. Acho que sim, acho que sim. Agora você me lembrou de um filme que é melhor que o livro. Que Laranja Mecânica é um livro do Anthony Burgess. E o Kubrick foi lá e filmou putz, cara, o filme é melhor do que o livro, né? E o livro é bem escrito demais, né? Eu ia perguntar se algum de vocês tinha lido o livro, porque eu tenho um colega que leu e falou que o livro é excepcional. O livro é muito bom. Puta, demais. O livro é muito bom. O Anthony Burgess é linguista e tal. Não é à toa que na Laranja Mecânica você vê várias expressões que meio que misturam o russo com o inglês, né? O Burgess é um cara, assim, a gente não está falando de um escritor qualquer, né? Que me perdoem os fãs de Dan Brown, né? Tipo, o Dan Brown não se compara ao Anthony Burgess, né? O filme, eu não sei se é pelo fato de eu ter visto o filme antes, o filme é muito icônico, o filme é muito... E tem diferença no final do livro para o filme também. Sem dar spoiler, mas meio que o Kubrick, ele corta um pouco o livro. O livro mostra uma certa sequência e o Kubrick ele corta um pouco. E eu acho que o filme é melhor que o livro. E o livro é muito bom. O Anthony Burgess ele é muito bom escritor. O livro é muito bem feito, muito bem escrito, muito bem conceituado mesmo, né? Mas eu já queria entrar numa polêmica, senão vai ficar muito tarde a polêmica já. Né? O Alexandre, os filmes do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. That's a bingo! Bingo! São melhores ou piores do que os livros? Cara, como eu falei no último episódio, 2 atrás, já sinto os voodoos com um boneco meu. Eu gosto muito dos filmes, eu tenho a versão normal, a versão estendida, eu já vi, sei lá, 943 vezes essa semana. A Bruna vive me zoando porque eu sei os diálogos de cabeça de várias cenas, mas os livros são melhores. Na minha opinião. Eu acho assim, a adaptação é muito boa, porque cai um pouco no que a gente estava falando do autor criar uma história que ela é tão completa, do ponto de vista de narrativa, do ponto de vista de idioma, né, que tem o lance dos idiomas, né, de todo mundo, do ponto de vista de cenário, né, cara, você lê o livro, você consegue imaginar as coisas e, assim, se você vai portar essa história para a tela e você não seguir um pouco o que está escrito ali, como fala? Como a descrição do ambiente, você não está sendo muito honesto, né? Vamos ser justo aqui. E além disso, o Tolkien ele tinha muitas ilustrações das coisas que ele falava. E aí o que o Peter Jackson fez que eu acho que foi brilhante nesse sentido? Ele pegou os dois caras que eram os principais ilustradores do Tolkien e levou para fazer os storyboards do filme, para fazer os designs dos locais, das cidades, dos ornamentos das coisas. Então, assim, o Peter Jackson foi muito inteligente nesse sentido, porque ele sabia que ele estava mexendo num vespeiro, né? Porque, que nem eu falei num outro episódio nosso aí, tem uma nerdosfera tolkieniana que é muito hardcore, né? Então, assim, eu acho que ele foi muito inteligente em trazer esses caras para fazer as ilustrações e os desenhos dos sets e tudo mais. A história, os diálogos são razoavelmente similares.
Ele cortou coisas, Tom Bombadil, que no livro talvez Ô, sejam, glória, O Tom Bombadil, meu Deus. que sejam talvez encheção de saco ou o que quer que seja. E aí quem estiver ouvindo tire sua própria conclusão e tudo mais. Mas ele também colocou coisas que não tem na história e que muita gente se incomoda um pouco. Por exemplo, todo o romance do Aragorn com a Arwen, né? Para quem não assistiu, desculpa, vai ficar um pouco sem contexto, mas toda essa história, todo esse romance, ele não é tão importante no livro. É lógico que ele é, mas ele não é tão central. Né? Então tem cenas no filme que ele fez diferente do livro, usando outros personagens. Na versão estendida tem umas cenas super desnecessárias. Ele quase cagou toda a narrativa do Senhor dos Anéis, que ele queria colocar uma batalha no final do terceiro filme contra o Sauron, que não faz o menor sentido. Né? E parece, se você procurar no YouTube, tem essa cena, porque depois eles removeram. Na versão estendida tem essa tal batalha, mas aí digitalmente eles botaram acho que é um orc, um troll, sei lá o que, no lugar do Sauron. Mas se procurar na internet tem uma versão sem a edição posterior. O Peter Jackson ele perdeu a mão em alguns momentos. Nossa. Né? Mas assim, eu acho os filmes muito bons de verdade. Eu acho os 3 filmes muito bons. Eu acho que ele foi inteligente, porque ele contou o que ele precisava contar da história, e que nem eu comentei no nosso episódio das sagas, né? Teoricamente são 2, 4, 6 livros, não 3, né? Porque cada livro é dividido em 2. Ele mesmo fala assim, puta, se eu fosse adaptar tudo, eu teria que fazer 12 filmes, 8 filmes, sei lá. Por isso que eu acho, a Amazon tá para lançar agora uns seriados baseados na obra do Tolkien, eu acho que o Senhor dos Anéis teria funcionado melhor ainda como seriado. Mas naquela época não era uma coisa que a gente tem tão em voga hoje, que são as séries, e não tinha Netflix, e não tinha nada dos streamings. Então eu acho que funcionou, Samir. Respondendo a tua pergunta, eu acho que é bom, mas eu, a ler, não acho melhor que os livros, mas nem a pau. E não é nem porque eu li antes, porque eu nem conhecia Senhor dos Anéis quando eu fui ver os filmes. Assim, eu conheci vendo o primeiro filme. Eu li os 3 livros depois que eu vi os 2 primeiros filmes, entendeu? Então, assim, eu não fui com expectativa nenhuma ver os filmes. Eu nem sabia que diabos era Senhor dos Anéis. Então, é que eu acho, aí é muito particular meu e do autor. Eu acho que tem coisas do Tolkien que funcionam muito bem no papel. É a expectativa, é a descrição das coisas, é a capacidade de fazer você imaginar, que a gente estava falando do Stephen King, é a capacidade de fazer você imaginar as coisas, são as sensações, é o lance do idioma, pra gente que somos a gente que somos, hein? Pra nós que somos formados em letras, olha que frase longa que ficou agora. A gente que somos inútil, né? Que nem aquela banda daquele moço que eu não vou citar o nome. Pra gente que é formado em letras, é muito importante por conta dos idiomas e tal. No filme tem a coisa do élfico e tal, que é super legal, e que eu já li em vários lugares que os atores até pediram pra ter mais cenas em élfico. Mas, cara, eu acho que é uma história que funciona muito no papel. Muito, muito, muito no papel. Né? Por conta de não ter limite. Né? Você pensa, você imagina aquilo do jeito que você quiser. Os caras fizeram um trabalho animal no cinema, com um monte de efeito que pra época foram além do que a gente estava acostumado a ver. O filme é belíssimo, né? Como fotografia, essa coisa toda. A Nova Zelândia é maravilhosa, né? Mas, cara, pra mim o livro é quase anos-luz melhor que os filmes. Ó, eu não querendo entrar entrar na fogueira, tem trechos do filme que eu acho que são melhores do que o livro. Eu acho que, por exemplo, né, a parte de tirar o Tom Bombadil, tem algumas decisões ali se eu não me engano, o segundo livro, das Duas Torres, meio que me incomodou uma parte que acho que era o Legolas acho que tava o Legolas, o Aragorn e o Gimli tava no deserto, e eu acho que na época, para mim, durou muito essa extensão de que eles estavam no deserto e tal, né? E eu lembro que vendo o filme eu falei assim, nossa, eu nem senti, né? Os caras andando pra lá e pra cá. O entebate lá no debate das entes também no filme, pra mim funcionou melhor. Mas é que aí entra na questão do ritmo que você falou lá no começo. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Acho que essas cenas funcionaram muito melhor no cinema. Não, mas assim, você perde todo o folclore, né? Porque o Tolkien, quando ele coloca cantiga, ele coloca alguns folclores, ele coloca mitos, né?
No filme, o Peter Jackson não conseguiu trazer isso, né? Parece que você está ali vivendo a ação, né? Na hora, ali que está acontecendo. Então, assim, não sei, para mim, tem trechos que funcionam melhor no filme, né? Esses que eu falei, né? E tem coisas que são melhor. Então, para mim, é meio misturado, assim, sabe? Tipo, tem coisa que eu falo, puta, funciona melhor aqui, e tem coisa que, puta, no livro é melhor. Então, para mim, eu sou meio assim, putz, né? Não sei, eu fico em dúvida. Se alguém me perguntar, pô, é uma heresia, né? Para quem curte Tolkien, é uma heresia falar, né? Mas assim, se alguém me perguntar qual que é melhor, eu falo assim, cara, depende do trecho. Se alguém falar assim, qual que é melhor, é o filme ou o livro? Eu falo assim, depende do trecho. Dependendo do trecho, vai ser melhor do filme. Dependendo do trecho, vai ser melhor do livro, né? Então, mas com o Senhor dos Anéis eu consigo fazer essa mesma leitura que você está fazendo agora. Você falou no começo do Hobbit. O Hobbit eu não consigo. O Hobbit é ruim. Cara, é o Peter Jackson, tem 80% dos mesmos atores, que são atores fudidos. Você tem o Ian McKellen de novo como Gandalf, que é absurdo. Cara, mas o filme é ruim. Por que o filme é ruim, na minha opinião? Você tem o Hobbit, é uma história de, sei lá, rigorosamente, chutando aqui 100 páginas, pequena, direto ao ponto, fácil, para um pouco mais voltado para criança, o cara vai lá e estende isso para 3 filmes, porque é o formato. Né? Eu vou ressuscitar o formato do Senhor dos Anéis, porque isso deu muito certo. Mas com a desculpa de, não, mas eu vou contar outras histórias, e para puxar um pouco de um livro aqui, de um livro ali, do período entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, para fazer o link de uma coisa com outra. Tudo bem, você pode fazer isso, mas não chama de Hobbit. Né? Você pega uma história que é super gostosa e transforma num negócio chatíssimo, na minha opinião. Pra mim, o Hobbit, o livro é 1000 vezes melhor, o filme é um caça-níquel do cacete, assim. O Hobbit é meio... Que é infantil, né, o Hobbit, né? E o livro em si, Hobbit. Sim. Ele mas ele é infantil não naquela questão... na questão de ser tolo, né? Porque às vezes as pessoas escutam, Exato. é infantil, é tolo. Não, é que ele é infantil no sentido de se apegar à inocência, a inocência dos personagens, era uma inocência do mundo, né? Você pensando em termos do Tolkien, ele pensa na questão do mundo, das eras, né? Parecia que era até um mundo mais inocente, né? Do você Exato. comparar em relação ao Senhor dos Anéis, que aí é um mundo muito mais pesado, né? Um mundo muito mais, né? Com o mal ali batendo a porta mesmo, né? E no Hobbit, não. O Hobbit, digamos assim, não tem muito mal, né? No Hobbit. O mal não está ali batendo na porta. Existem algumas criaturas ali que são antigas, né? Carregam em si um mal antigo, né? Mas não que o mal está batendo na porta, como o Senhor dos Anéis. É isso. Não, pois é. Eu acho que dá para resumir assim. E aí, enquanto eu tava falando do Senhor dos Anéis e enquanto o Samir tava falando do Laranja Mecânica, eu lembrei do Exorcista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É que minha mente ela funciona mais ou menos assim. E eu acho que o Exorcista é um caso interessante, porque para quem não sabe, o cara que escreveu o Exorcista, que é o William Peter Blatty, acho que é esse o nome dele, deixa eu só confirmar. William Peter Blatty, ele também escreveu o roteiro do filme. Eu li o livro muitos anos depois de ter visto o filme. E assim, é muito próximo. Então cai um pouco naquela situação do Laranja Mecânica, que é um livro muito bom e é um filme muito... Pra mim, tá, gente? É um filme muito bom e é um livro muito bom. E aí quando você bota um do lado do outro, assim, eles são muito parecidos. Talvez porque o cara que escreveu o roteiro é o cara que escreveu o livro. Mas isso me puxa para uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, que nesse caso é uma adaptação, né? Acho que todos aqui que a gente falou agora são adaptações, né, do livro, quase que literalmente para a tela. Mas a gente também tem aqueles casos de filmes baseados em livros, né, que você tira a ideia do livro e faz um filme que tem ali alguns elementos centrais, mas não é aquela história, vamos colocar assim, página por página. Por exemplo, não sei se vocês assistiram / leram o Lado Bom da Vida. Eu fiz as duas coisas. E a história é muito similar, né? Só que o livro é diferente do filme. O filme ele pega o tema central do livro, os personagens centrais, conta meio que a mesma história, mas com coisas sensivelmente diferentes, assim. Então, a pergunta que eu quero fazer, fazendo essa introdução toda tem diferença para vocês entre adaptação e baseado em, ou é a mesma coisa, só um jeito diferente de contar uma história? Olha, pra mim, sinceramente, cara, tem um abismo aí entre os dois. Porque
é aquilo, quando você fala assim, tipo, a obra baseada, li filme tal, por exemplo, vamos falar de filme, né? Baseado na obra de José Lins do Rego, não sei o quê. Beleza, baseado nessa obra. Quando você fala baseado na obra, muita gente espera o quê? Que vai ver a transformação da obra literária em película, né? Não, não é isso. Quando você fala que é baseado na obra, você pode ter simplesmente pegado os personagens. Você se baseou naquilo e fala, não, pô, sei lá, vamos completar o bingo aqui? Assisti eu li Dom Casmurro, gostei, vou fazer agora aqui uma minissérie. Pô, beleza. Eu posso simplesmente pegar o Bentinho, a Capitu e o outro cara que eu esqueci o nome lá, que é o Escobar, e vou fazer uma história nos dias de hoje, por exemplo, né, como a gente já viu, se eu não me engano, aí na Globo, eu não lembro agora qual o nome da série, mas já teve série que fizeram isso. O nome da série é Capitu, foi de 2009, essa minissérie, cara. Que era nos dias atuais. Então, assim, você pega os personagens e traz a história para hoje. Por exemplo, você baseou-se na obra, mas você não está fazendo um retrato fiel. Ao passo, quando você pega assim, a adaptação do livro da obra literária para a tela, aí você já espera que você vai o quê? Ver a mesma história, ou basicamente os mesmos pontos, lá. Eu acho que assim, isso funciona também de uma outra forma. Um outro exemplo, com o Poderoso Chefão. O Mário Puzo, né, que é o autor do livro, escreveu o livro poucos anos antes de sair o filme. Né? Se eu não me engano, acho que o livro é de 69 e o filme é de 72. É coisa assim. Então, assim, é relativamente curto, né? 3 anos entre o lançamento de um livro para sair o filme. Né? Se pensar na produção do filme, na gravação, é um filme grande, né? Um filme extenso e tal. Mas, pô, o cara já saiu pensando em fazer o filme, né? Não, o Coppola pegou lá, achou legal, foi fazer. O que acontece? Hoje, tá tudo pronto, né? Tanto o livro quanto o filme. Se você assiste o filme e fala, caraca, que filmaço! Tem um livro, pô, quero ver. Se você for ler o livro parece que é uma versão estendida. Porque, assim, o Mário Puzo, ele faz no livro uma novela mesmo, né? São vários núcleos, tal, ele conta muita coisa, papapá. No filme, ele foca um pouco mais ali no Vito, no Michael, né? Na família ali, Corleone e tal. Só que, assim, para mim, essa é a diferença. Se ele tivesse feito um filme baseado na obra de Mário Puzo, ele poderia simplesmente ter pegado lá o Vito Corleone e pá, acabou. Não, ele pegou muita coisa. Então, assim, quando você pega a adaptação, o filme é espetacular, né? Toda a lista de melhores filmes da história do cinema, o Poderoso Chefão tá lá, não tem como ser diferente. Quem não viu também, gente, por favor, vamos ver aí. Aproveita a quarentena aí, vamos assistir o Poderoso Chefão, vamos assistir o Iluminado, porque é uns negócios fora de série. Então, assim, é bacana, porque assim, ele adaptou a história mesmo. O Coppola, né, que é o diretor, ele teve umas sacadas muito boas. Ele pegou partes do livro que não são... O livro não é ruim, mas não teve o mesmo sucesso que teve o filme. Né? Se compara até pelo público que atinge também um público diferente, às vezes. Mas ele consegue ir muito além, cara. O Coppola coloca detalhes no filme e fala, caraca, velho, que monstro. Só que, por exemplo, aquela velha frase que a gente conhece, né, do vou fazer uma oferta que ele não pode recusar, tá no livro. Aí você fala, pô, caraca, quando você vê o filme e lê o livro, fala, pô, que legal, tá no livro. O cara não criou isso pro cinema, não, já existia. Então, assim, eu acho que a diferença que entre adaptação e baseado em é essa, né? Pra mim, o baseado em, você pode simplesmente pegar, sei lá, a cidade que o negócio aconteceu. Você pode se basear em qualquer fato, não precisa ser o pé da letra ali. Cara, eu vou puxar o Samir para falar um pouco disso, que entre nós três aqui, não sei, o Fabrício vai concordar comigo, o Samir é o especialista em quadrinhos, certo? Com certeza. E aí eu quero trazer para essa discussão algumas coisas. Primeira é o universo Marvel. A gente não precisa falar em detalhe, tá? A gente pode falar só por cima, mas eu acho que tem que citar porque, cara, é a maior franquia de sucesso dos últimos sei lá quantos anos, né? As histórias da Marvel. Então, o que a Marvel fez, os estúdios Marvel fez com as histórias é brilhante. E aí entra nessa discussão igualzinha do Tolkien pra mim, que é, se eu sou fã dos quadrinhos, um fã hardcore, eu vou ver esses filmes e falar, não sei, acho que exagerou aqui, isso não faz sentido, esse vilão é assim, aquele vilão é assado e por aí vai, né? Mas pro público geral, cara, funciona demais.
né? Os filmes são bons e as histórias são interessantes em geral e tudo mais. Então, os quadrinhos viraram uma grande fonte de adaptações, né? Tipo, o cinema ele estava não em decadência, não ser muito pretensioso, mas ele estava num momento estranho, cara, e começou. Vem Iron Man, vem não sei quem, vem Thor, vem não sei o que lá, veio o primeiro Vingadores, o segundo que é uma porcaria, mas aí vem o terceiro, enfim, criou-se toda um lugar, uma área de exploração muito frutífera, porque a gente tem adaptação de quadrinho há quanto tempo? Pô? Há muito tempo. Os Batmans do Tim Burton, né? A gente tem a porcaria do Lanterna Verde, enfim, a gente tem um monte de história em quadrinhos sendo adaptada, mas a Marvel conseguiu fazer isso um negócio bom, lucrativo e puta, fudido, fenômeno de bilheteria. A DC já não conseguiu, né? Da mesma maneira, talvez porque foi copiar o modelo e aí em vez de fazer uma coisa mais própria, e Samir, depois eu quero que você fale sobre isso como especialista, porque eu tô cagando regra aqui, tá? Mas aí a gente tem os Batmans do Nolan, que são referência para filme de herói, e por aí vai, né? O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Cara, a gente tem Watchmen, que é um filme que eu acho ruim, né? O quadrinho é maravilhoso, a adaptação, o baseado em que fizeram na HBO ano passado, é maravilhoso, não sei se vocês assistiram. Pô, demais, bom demais. É muito foda, não é a história principal, é baseado nos personagens. O Fabrício falou agora, pegou lá os personagens, criou uns personagens novos e criou uma história diferente. Mas o filme que é a adaptação é ruim, na minha opinião, né? Ele funciona até um pedaço, depois ele desanda e fica uma porcaria. E o quadrinho é maravilhoso. V de Vingança é um filme que pra mim é espetacular, e o quadrinho, até onde eu sei, eu também não li, ele é muito melhor, mas também é muito bom. Então, assim, Samir, a minha pergunta é, dentro do universo dos quadrinhos, por que você acha que dá tão certo? Tem as ruins, a gente pode falar dessa, pode falar do Batman, que você é o nosso PhD em Batman, né? Mas, cara, eu acho os personagens da DC, eu conheço alguma coisa desse universo, eu acho os personagens da DC como personagens mais interessantes que os da Marvel até. Mas, cara, por que né, eles não conseguem fazer uma coisa tão boa? E daí, de novo, volta a pergunta. Por que você acha que isso é um terreno tão bom para adaptação ou para fazer essas histórias baseadas em quadrinhos? É muito difícil você ter uma resposta definitiva do que aconteceu nesse fenômeno, né, dos quadrinhos. Em relação aos quadrinhos para adaptação de cinema, eu acho que o primeiro Super-Homem para o cinema é do Christopher Reeve lá de 1970 e poucos. Isso. E eu acho que depois teve alguns filmes e tal, e acho que meio que morreu, porque o Super-Homem era o grande super-herói e meio que morreu nessa questão de cinema mesmo, de você investir uma grana. Até chegar o Batman do Tim Burton, que foi um sucesso estrondoso, né? Aquele Batman do Tim Burton. E depois começou meio a morrer, justamente o Batman meio que começou a morrer com aquela catástrofe que foi o Batman Eternamente, depois foi o Batman Robin, começou a morrer. Mas eu acho que assim, o que a Marvel trouxe de novo? Eu gosto da DC, né? Eu sou fã do Batman e tal, mas eu, quando era moleque, cheguei a colecionar X-Men, colecionava Marvel, né? Então, eu adoro os filmes da Marvel. Eu adoro mesmo. Eu acho os filmes da Marvel muito bem feitos. Eu acho que a Marvel trouxe de novo, assim, de frescor, que é uma coisa típica dos quadrinhos que até então a DC nunca tinha feito, que é você tentar adaptar não só o personagem, mas você adaptar a cronologia, né? O quadrinho, fã de quadrinho é muito chato, né? Fã de quadrinho fala assim, meu, qual Robin você gosta? Porque, puta, vai falar assim, não, teve ao todo 4 Robins. Aí o fã de quadrinho vai lembrar que, pô, na edição número 759 do Batman, lá em 1989, apareceu um 5º Robin. Aí você fala, puta que pariu. Fã de quadrinho, ele sabe tudo dessa história da cronologia, do que aconteceu com o personagem, em tal período. A Marvel, ela foi, assim, pioneira, porque até então não desconheço alguma outra empresa de quadrinhos ter conseguido fazer isso, que é tentar trazer a sua cronologia. Então, o Homem-Aranha, ele vai lá, ele interage com o Capitão América, né?
O Homem-Aranha vai lá e ele interage com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro interage com o Capitão América, né? A Marvel, nos cinemas, foi a primeira a fazer isso. Que até então a DC nunca tinha feito. Por que a DC nunca fez? Pô, desde os anos 70 fazendo filme, nunca fez um filme que interagisse o Super-Homem com o Batman e que o personagem em si tinha uma história, né? Que é uma coisa que atrai muito a gente nos quadrinhos. Que é tipo, pô, esse cara tem uma história, ele vem ali de umas histórias. Então, acho que a Marvel, ela conseguiu fazer isso. Foi um chamariz, né, dela conseguir trazer toda a cronologia, mas trazer com um frescor, porque ela conseguiu traduzir uma cronologia para os tempos modernos, e a DC, quando ela tentou trazer, ela meio que atropelou, meio que, vou tentar trazer de qualquer jeito. Então, imagino eu que esse é o erro da DC. Eu acho que isso que é o que agradou as pessoas, que as pessoas, elas querem no cinema, elas gostam também dessa ideia de mitologia. Os super-heróis dos quadrinhos acabam sendo meio que uns mitos modernos, né? Você vê, pô, o cara dá super força, pá, é o Hulk, né? Então você vai vendo, o estrategista supremo é o Batman, né? Então tem um apelo mitológico. E aí você vendo no cinema, fica muito próximo de você, né? Você fala assim, nossa, esses heróis são super humanos, né? Eles têm uma força, têm habilidades que perfazem, que ultrapassam a capacidade humana. Por isso que são super humanos, são super heróis, né? E aí eu acho que veio substituir essa ideia da mitologia. Na mitologia moderna é o cinema, e a Marvel conseguiu trazer com assim, uma destreza, com ritmo. Os filmes dela têm muito ritmo, um ritmo fluido, né? Os personagens interessantes que ela tem. A DC tem personagem muito mais interessante, desculpa quem gosta da Marvel, mas assim, no cinema, a Marvel conseguiu fazer, os personagens da Marvel são interessantes também, né? A Marvel conseguiu fazer de uma maneira que nem em sonho a DC conseguiu, e eu acho que é por conta disso, eu acho que ela traduziu essa cronologia de uma maneira que ninguém nunca tinha feito, né? De, pô, no filme 1, o Homem de Ferro ele estava desse jeito, no filme 2, é como se fosse uma novela, né? Você vai acompanhando o capítulo. E o ser humano gosta disso, né? De acompanhar uma história, né? Você vai acompanhando o desenvolvimento de um personagem, né? E eu acho que isso que o público gosta de ver e se apegou nos filmes da Marvel. Foi você ver os personagens se desenvolvendo, que até então a DC nunca conseguiu fazer isso no cinema, né? Eu vou concordar contigo em quase tudo, cara, pra ser bem sincero. E só vou dar um complemento. Eu acho que o grande mote que a Marvel teve, que a DC não teve, foi simplesmente o seguinte, cara. Acho que na história aí dos heróis, dos quadrinhos, como você mesmo falou, os heróis da DC sempre foram mais, né, populares aí. Até mesmo nas adaptações para filmes e para jogos e para tudo mais. Você sempre viu aí, né, o Batman, né, o Super-Homem, sempre foram os caras que estavam ali aparecendo. De Mocó de Batman, né, mano? Pois é. Você lembra dos Trapalhões aí, fazendo tudo? Então a gente sempre teve, cara. E assim, a Marvel, vamos dizer assim, como lado B, ou segundo escalão, vamos dizer, dos heróis, ela se mexeu de uma forma que nunca ninguém tinha se mexido. Então ela criou esse universo Marvel todo Vingadores aí, juntou todo mundo e fazer as histórias paralelas, né, com se juntarem para um conglomerado, para um único ponto ali, e arregaçou. Um filme de herói sempre é bem visto, porque assim, você pode gastar com efeito cinematográfico, com efeito sonoro, você vai vender produto licenciado, você vai lucrar muito com isso. E é um personagem que já existe, já é típico, você consegue fazer alguma coisa. Só que a DC estava deitada em berço esplêndido, né? Ficou esperando ali. A Marvel, ela se mexeu, e quando a DC quis fazer algo igual, ficou assim, vai copiar agora? Aí não ficou legal. Eu acho que eu queria muito ter falado isso, ainda bem que deu tempo da gente falar um pouquinho, porque eu acho que, de novo, esse foi o último grande fenômeno de adaptações do cinema. Então, não tem como a gente falar de adaptação, e desculpa os puristas, mas, cara, quadrinho é literatura também, né? Com certeza. Sim, tá escrito. Ô Alexandre, eu acho que só não queria deixar passar batido que eu estava discutindo até esses dias, né, sobre quem que seria a pessoa mais adaptada, enfim, né? E é loucura, é um fenômeno brasileiro. Olha se não tem coisa mais brasileira
do que isso, né? Jorge Amado foi adaptado em forma de novela, né? A Tieta, É verdade, bem lembrado. Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, né? Dona Flor virou minissérie, né? Mas assim, é que a gente era muito criança, né? Você pegar, eu queria ver o fenômeno que era ver Tieta e Gabriela ver na novela, né? Com as dificuldades e como sei, acho que não tem coisa mais brasileira, né? De você pegar uma obra de um baiano, né? E traduzir em novela, né? Sim, Devia ser uma sim. coisa, né? Então, assim, acho que só para não morrer isso, para, sei lá, depois algum dia a gente falar, né? O Machado de Assis, Machadão, né? Pô, o cara, né? Teve o filme do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não sei se vocês viram com o Reginaldo Farias, chegaram a ver? Não vi, não vi. Ah, eu vi. Você viu? Então, assim, eu vi muita gente falando mal. Eu não vejo que é um filme, nossa, ruim, né? Mas também não é um filme que fala assim, puta, que filme, né? Ah, Acho não que vai tá mudar ali. a sua vida, mas também não é um desperdício completo de tempo, não. Porque é daquelas, né? A gente, quando imagina o Brás Cubas, a gente imagina ele, pelo menos eu, né? Imagina ele mais cínico e tal, né? E o Reginaldo Faria, ainda no filme, não faz isso, né? Teve esse Capitu, que a gente comentou, né? Da minissérie da Globo, que eu achei fenomenal, muito legal. Eu gostei. Não sei se você... É 2009, né? Esse é uma adaptação total. E teve o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Que a Globo fez a série. Não sei como que ela fez. E não assisti, né? Eu acho que eu tenho vontade de assistir, mas, enfim. Eu imagino que deve ficar muito pobre comparado com o nível. Então, acho que eu só queria comentar essas aí só para não passar batido, porque eu acho que senão parece que a gente também não A gente ia pensou. pagar pau de gringo. A gente ia pagar pau de É, gringo, né? eu acho que o Brasil ele tem uma tradição. Se você pensar, Ah, o Auto da Compadecida, né? Por exemplo. Espetacular. fenomenal a série, né? O Brasil tem uma. Então, assim, parece que assim, nossa, não, o Brasil não faz, né? Mas a gente tem uma tradição, cara, de adaptar e adaptar série, assim, obra literária forte mesmo, obra literária bem feita tal, que, assim, é uma tradição nossa. Você pensar, pegar, matar no peito e fazer um Grande Sertão Veredas, pô, é loucura. Eu vi que lá fora acho que chegaram a fazer o Ulisses do Joyce. Eu acho que chegaram a fazer uma. Não sei se Caramba. não sei se foi um documentário barra série, só de alguns capítulos, né? Mas assim, de alguém que pegou, peitou e falou, vou fazer, eu acho que não fez e também não vejo o sentido de fazer, né? De fazer. Se você pode achar a Globo golpista ou não, mas ela é muito boa é o que você falou, ela é muito boa em adaptar obras e fazer adaptações muito boas. Nas minisséries, em novela, algumas são boas, outras não. As minisséries, em geral, são muito boas. A gente falou, acho que 2 episódios atrás, do Incidente Antares, né? Que cara, é excelente a adaptação, é excelente. Você tem as do Jorge Amado, você tem o Auto da Compadecida, tem o Memorial de Maria Moura, que o Fabrício citou, acho que no último episódio. Você tem. O Tempo e o Vento também foi adaptado. O Tempo e o Vento, exato. Então, assim, eles têm um trabalho de adaptação das obras dos romancistas brasileiros muito boas. Tem um trabalho muito bom. E, cara, a gente não falou porque, assim, a época que essas coisas passavam na TV, a gente talvez não acompanhava. Talvez não, a gente não acompanhava pela idade e tudo mais. Mas acho que, bem lembrado, acho que tem que mencionar, sim, porque são coisas, em geral, salvo, de verdade, raríssimas exceções ruins, né? Em geral, é tudo muito bom, na minha opinião, também. E só pra falar que ninguém bata na gente porque a gente não falou de Game of Thrones, né? Mas Nem Harry Potter. Pois é. Eu pensei em falar de Game of Thrones. Pois é, não dá, tem muita coisa. Eu pensei em falar de Game of Thrones, mas a gente vai falar muito sobre, então... sim, não não, sei. e só para você ver, assim, só para retomar isso que a gente falou das adaptações nacionais, é muito diferente você pegar uma série tipo Game of Thrones, que são 6 temporadas de o quê? 10 episódios, né? Você vai se preocupar em fazer 10 episódios, né, no ano, né? É muito diferente que você pegar e tocar uma novela, tocar uma Tieta, tocar uma Gabriela. Então, assim, só para as pessoas tentarem
pensar na dificuldade de você, roteirista, você, o cara que vai adaptar, vai falar, beleza, tá aqui o livro. Como é que eu vou fazer 200 capítulos disso? E a questão não é só fazer os 200 capítulos. É você lidar com 300.000 atores, você lidar com maquiadores, você lidar com o pessoal que faz cenografia, lidar com os diretores, lidar com uma produção, né? Então, é extremamente difícil. É muito mais difícil do que você pegar, né, e fazer uma série de 10 episódios no ano, né? Com certeza. Então, só para a pessoa entender a magnitude dessas pessoas que empreenderam em fazer tipo uma Tieta, uma Gabriela, e para não ter esse complexo de vira-lata, porque é puta obra. Você pensar, falar, meu, o cara fazer os 200 episódios, né? Pegando a obra do Jorge Amado, tentando conduzir ali no dia a dia, vai tentando levar em conta os atores, toda essa questão, então, pô, baita obra. Vamos correr para as indicações. Fabricião, quer começar? Como a gente vai fazer aqui, falou hoje, né, então aí sobre as adaptações e tudo mais, eu vou indicar um livro aqui que eu li, eu ainda não acabei de ler, na verdade, a série toda, falta ainda o último livro, que eu ainda não li todo, mas é um livro que também foi adaptado para filme e, cara, é uma saga, né, mais uma vez com 7 livros, aquele número cabalístico das sagas, né, para poder dar alguma coisa certa. A saga chama Os Legados de Lórien. Foi escrita por um cara chamado o Pittacus Lore, que na verdade é um pseudônimo de 2 autores americanos. Ele é a saga que na verdade tem um livro mais famoso, que é aquela Eu Sou o Número 4, que virou filme. Né? O filme é legal, o filme é até bem bom, assim, bem fiel até ao que acontece no primeiro livro, que é o Eu Sou o Número 4 mesmo. O que me deu até uma expectativa quando eu assisti, falei, pô, acho que vai seguir, né? Porque já tava lendo os livros quando saiu o filme, eu falei, pô, vai continuar. Aí não, nunca mais teve nada. Eu não sei nem de que ano é o filme, mas assim, já faz muito tempo, então não vai sair outro mesmo. E infelizmente não teve continuação. Mas o livro ainda, nesse caso, é bem melhor que o filme. O filme é legal, mas o livro é espetacular, cara. Você consegue, é um ritmo muito intenso, muita aventura, é bem bacana. E o livro já acabou, né? A série já foi lançada toda, tem uns spin-offs também que saíram assim, tá? Mas mesmo a saga principal aí, que são esses 7 livros, é bem bacana, é bem interessante mesmo. Legal. No meu caso, eu vou sugerir que eu comentei até lá no meio do episódio O Exorcista, o livro. De novo, ele foi escrito pelo William Peter Blatty. E, cara, o livro é muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Se você já viu o filme, vale ler. Se você não viu o filme, vale ler e ver o filme. É muito próximo à história, então eu não consigo dizer qual que é melhor. Eu acho que são experiências diferentes. Mas é um livro, pela história, né, de ser um pouco... O terror no livro é um pouco mais, eu vou dizer, impactante do que no filme. A gente estava até comentando aqui antes de gravar, eu e a Bruna aqui em casa, que no filme, pela época, pelos efeitos e tal, é até engraçado pra gente hoje. Né? O livro ele é um pouco mais sombrio e tudo mais, mas é a mesma história, rigorosamente a mesma história. Vale muito a leitura. Eu acho que traz outra cor pra narrativa do Exorcista. E, cara, eu adoro filme sobre exorcismo. Filme, livro, enfim. Se você quer me indicar alguma coisa de terror, me indica coisas de exorcismo. Os filmes de Emily Rose é um filme que eu acho animal. O Ritual é um filme animal. Então, assim, exorcismo é um tema muito interessante. Pra fechar, manda sua indicação aí, Samir. Eu acho que já falei algumas vezes do livro, que pra mim é um dos melhores livros. Adoro, li e reli, é Agosto, do Rubem Fonseca, e tem a minissérie da Globo que eu vergonhosamente nunca assisti. Eu acho que a Globo até reprisou nos anos 2000, acho que a minissérie é dos anos 90 e a Globo reprisou nos anos 2000, enfim, mas é o Rubem Fonseca, é um livro excepcional. E Agosto. Olha, se você quiser, você que está ouvindo, você pode esperar mais ou menos 2 meses e ler Agosto em agosto, né? Nossa, foi horrível. Eu tô ótimo com as piadas hoje. Mas é isso, gente. Acho que papo legal de novo. Eu só queria aproveitar, eu sei que já tem um episódio, deve ter um pouco mais de 1 hora. E só que assim, pra quem tá ouvindo, é super legal a gente tá chegando nesse 5º episódio, né? São 5, é muita coisa pra gente, assim. Vocês não conhecem a gente, pessoalmente. A gente na faculdade era super enrolado, a gente adiava as coisas, fazia as coisas de última hora, e pra gente
eu tô falando por mim, depois se vocês quiserem falar alguma coisa. Tem sido uma experiência muito foda fazer esse podcast e é muito legal, é mais legal ainda ver que as pessoas estão ouvindo e comentam e os números de download, ou o que quer que seja, sempre aumentam. É uma coisa muito estranha, só que tá sendo muito legal falar sobre literatura com vocês dois, né? Então, eu tô muito feliz da gente estar fazendo o 5º episódio. Pra mim é uma marca simbólica, assim. 5... fizemos 5 episódios de 1 hora cada um, falando groselha. E as pessoas estão ouvindo, e estão comentando, e estão divulgando, e eu tô feliz pra cacete. Não, mas é bacana mesmo. A gente tá conseguindo, acho que, colocar um pouco daquilo que a gente gosta mesmo, de comentar sobre, a gente sempre gostou de fazer, de uma forma bem despretensiosa, né? Sem nada de nenhuma pressão, não tá valendo nota, né? Assim. Então acho que é uma boa. Eu acho que esse é o espírito da coisa, não valer nota. Se valer nota, elas. Se começar a valer nota, a gente para de fazer, né? Não, a gente chama a Raquel de volta. Pra todos. É verdade. Mas é isso. Obrigado de novo pra quem tá ouvindo, pra ouvir até aqui. Como eu falei lá no começo, todos os detalhes do episódio estão lá no encontroliterário.com. Daqui 15 tem outro. E da minha parte é isso. Tchau. Falou, valeu! Alô, tchau, tchau.